Tá bom, mas a tela tá preta, tá? De apresentação. Isso. Então, podemos começar? Exato. Beleza. Então, vamos fechar nossos olhos, nos unirmos em pensamento, em vibração, que possamos estar todos conectados, todos juntos, para receber as bênçãos do dia de hoje. Senhor Jesus, Mestre amado, estamos aqui hoje com muita alegria no coração, encerrando o primeiro semestre dessa turma do Básico 1, que são os aprendizes futuros aí dessa caminhada. Que o Senhor possa acolher a todos, tanto os presentes quanto os ausentes, pois sabemos, Senhor, que as lutas diárias às vezes nos impedem de estarmos presentes. Mas que o Senhor possa abraçar a cada um, trazendo paz em seus lares, conforto para quem precisa, fé e esperança para aqueles que estão desanimados. Que o Senhor coloque a sua mão sobre a cabeça de cada um de nós e que nós possamos sentir cada vez mais a tua presença dentro de nós. Mestre amado, agradecemos por estarmos aqui mais um dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Bom, hoje a discussão do nosso livro, do sinal verde. Estou com o meu aqui, ó. Olha o tamanho dele, ele é bem pitiquinho. O meu é um livretinho de bolso que a gente fala, né? Então é bom porque você pode carregar ele com você para onde você quiser. E o Wagner está projetando aí o PDF, que é o livro que ele colocou para vocês também, para quem não tem. E eu queria perguntar primeiro se vocês conseguiram ler pelo menos algumas partes, leram algumas mensagens, foram fazendo esse trabalho, né, de reflexão. E aí, aqui logo no comecinho dele, né, que ele tem a introdução, né, o Emmanuel que faz a introdução. Então, esse livro foi escrito, quer dizer, psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Então, é um livro de coletânea de mensagens que o André Luiz resolveu fazer. E por que ele fez isso, né? Que ele mesmo aqui fala, o Emmanuel, que é um livro de receitas preventivas para a garantia da nossa saúde interior. Então, se a gente seguir todas essas mensagens, ou tentar pensar nelas, né, de uma forma que nos faça sentido, a gente vai vendo quanto cada vez mais essas mensagens vão fazendo com que a gente tenha essa saúde melhor, né? Então, ele fala aqui, olha, é um livro comparável a precioso formulário de receitas preventivas na garantia da saúde interior. É um ensaio de imunologia da alma, vacinação espiritual com queda nos complexos de culpa, dos quais nunca se sabe com que espécie de angústia, desequilíbrio, doença ou depressão se vai sair. Então, se a gente lê, né, com tranquilidade, a gente percebe também que esse livro, ele está dividido em várias, como se fossem vários setores. Então, no trabalho, em relação às amizades, em relação à família, né, em vários setores da nossa vida, que nada mais são do que o que a gente vive no nosso cotidiano, tá bom? Então, assim, primeiro, numa primeira parte,
a gente gostaria de saber se teve alguma mensagem que mais tocou em vocês, se vocês conseguiram separar alguma que vocês queiram compartilhar conosco, né? Se tem alguma mensagem que tocou mais vocês, alguma dessas, ou não. Se você pode falar, Ana. O que eu achei assim mais importante é para melhorar o nosso comportamento, principalmente, né? Dentro do nosso lar. Sim, como que a Isso gente... aqui em casa está precisando muito, sabe? Uhum. E você acha que as dicas que ele foi dando, você conseguiu colocar em prática alguma? Sim, algumas sim. E você achou que ajudou? Outras eu tento me policiar bastante, sabe? Mas estamos vendo aqui. Uhum. Praticando. E você, Luciana, teve alguma que te chamou a atenção? Eu acho que é a primeira, né? Ao levantar-se, acho que essa é fatídica, assim, né? Esquerda. É agradecer por mais uma noite de sono, para ter um bom dia, para começar bem o dia, né? Então, acho que esse é o primordial. Quando você acorda bem e segue bem, o resto vai, né? Eu confesso que às vezes eu acordo mal-humorada, então esse primeiro para mim já foi ali um tapa na cara, né? Tipo, acorda que às feliz, vezes aí que você tá viva, a gente né? acorda às vezes já atrasado, a gente acorda, né, Eu tenho crises de ansiedade, pós-tratamento, então às vezes eu acordo da cama assim, já pensando em tudo que eu tenho que fazer ao longo do dia, e esqueço do principal, que é agradecer por mais um dia de vida, né? Sim. Tipo, como assim você pensa em tudo que você tem que fazer no dia, e o principal que é agradecer por você estar vivo, com saúde, você não abrir faz, os olhos, né? Então, e esse para mim, assim, foi o mais, tudo que eu consegui ler, né, claro que eu não li tudo, mas eu quero ler, mas esse para mim foi, assim, o que mais me marcou, até agora. E é interessante, né, Luciana, tem um livro que chama O Poder do Hábito, que não tem nada a ver com o espiritismo, mas com comportamento, né, como que você cria hábitos. E diz que para você criar um hábito, para um hábito novo se introduzir de fato na sua vida, você precisa pelo menos de 21 dias fazendo a mesma coisa. Então, se a gente quer adquirir um hábito novo, por exemplo, agradecer pela manhã, a gente tem que fazer pelo menos por 21 dias para o seu cérebro entender que aquilo é um hábito novo, e aí depois ele vai passar a fazer automaticamente aquilo, né? Então, assim, é importante a gente insistir, esquecer um dia, mas faz no outro, né? E não realmente por uma obrigação, mas por entender que aquilo é um momento seu, né? Vou respirar, vou até mentalizar como é meu dia, mas agradecer, né, por ter acordado, né, por receber as bênçãos daquele dia. Eu acho que isso é super importante, né? Josi, você levantou a mão também? Você que diferente, fora do bem. Mas a parte do lidar com as pessoas, né? Que é bem difícil, né? E esse trabalhar aí é uma luta constante, né? Com a energia, com o dia a dia, é o mais difícil, eu acho. Uhum. Vocês têm o livrinho comprado ou vocês baixaram ele em PDF? Então, leram no computador? No começo vocês, Eu comprei quando o começou meu. o curso, passaram pra gente. Sim, porque sabe que é um exercício interessante? Por exemplo, agora que vocês leram o livro, lembra que eu falei de fazer aquela brincadeira de marcar com uma bolinha se é vermelho, amarelo ou verde? Se vocês conseguirem, não precisa fazer dos 50 itens, né? Mas escolhe alguns, vê como vocês estão hoje. Aí, tipo, daqui uns 6 meses, olha de novo aquelas bolinhas para ver se melhorou, né? Se antes aquilo era vermelho e hoje já é amarelo, ou se era amarelo e verde, né? Ou até coisas que às vezes era até verde e de repente ficou vermelho. Então, assim, que a evolução ela é lenta mesmo. E que a gente tem que ir de passinho em passinho, mas sem perder o norte para onde a gente quer chegar. E às vezes, quando a gente materializa
né, põe num papel, ou pode até copiar o nome num papel, se vocês quiserem deixar isso registrado, olha daqui a um tempo e vê, porque a mudança de comportamento é muito difícil da gente analisar na gente mesmo, né, será que eu consegui, será que eu não consegui, eu estou oscilando, mas é um exercício interessante para vocês fazerem, se vocês acharem também que faz sentido para vocês, né. Eu vou ler um, que é o da Ana, que a Ana falou da casa, que eu não sei se foi exatamente esse, tá, Ana? Mas que fala sobre o ambiente caseiro. Então, eu vou ler esse pedacinho. O ambiente caseiro é o 8, Wagner. Isso. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. É o lar, onde a união e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Colabore no trabalho caseiro tanto quanto possível. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro da casa. Recorde que você precisa tanto de seus parentes, quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Então tem uma parte aqui, né, que fala para a gente tratar as pessoas dentro da nossa casa com a mesma cortesia que a gente trata aos nossos amigos. Então isso também me fez pensar que muitas vezes é assim que a gente faz, a gente maltrata as pessoas dentro da nossa casa, no sentido de ter pouca paciência, de ter pouca... E quando são os nossos amigos, a gente os trata com uma amabilidade, afabilidade, sei lá o quê. Né? Então, assim, são pequenas dicas que eu falo assim, ué, mas por que será? Né? Por que será que isso acontece? Então, o que acontece dentro de mim que eu mudo o meu comportamento conforme a pessoa com quem eu estou me relacionando? Então, sim, a casa, ela não é só um ambiente, né, que são as paredes. Ela é um lar. E é o lar onde eu habito, e é onde ficam as energias guardadas aqui dentro do que eu vivo aqui dentro. Então, a gente tem que pensar a nossa casa como o nosso lar sagrado mesmo, né? É o nosso lugar que deveria ser o nosso porto seguro, aquele lugar que a gente gosta de estar, que a gente se sente bem. Mas tudo isso é um caminho para a gente construir. E aí aqui que ele fala também aqui, né? Que sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro da casa. Então, quando a gente percebe que a gente tem realmente um dia tumultuado, que a gente não conseguiu fazer todas as coisas, que todo mundo chega desse jeito em casa, o quanto isso desarmoniza, né? Então, quanto mais a gente conseguir se organizar, se antecipar, melhores resultados a gente vai conseguir ter naquele dia, naquele momento. A gente consegue fazer isso todo dia? Não. Mas se a gente começa a colocar isso como mente, que nem você, Luciana, que fala que é ansiosa, você já deve ter uma lista na sua cabeça todos os dias, porque você opera desse jeito, né? Então, para você até te angustia você não ter o domínio disso tudo como se fosse um checklist, porque isso te ajuda a você se organizar, né? Então, o quanto isso também é importante fazer de uma forma que não chegue a te angustiar, né? Que a rotina, ela é importante, mas a quebra da rotina também é, né? Então, às vezes, fazer as coisas de uma forma diferente, né? Então, eu peguei esse, eu não sei se era esse, Ana, que tinha te chamado a atenção. Foi essa parte mesmo. Porque tem um antes que fala dos parentes comportamental. Difíceis. Que também os parentes que são difíceis que aparecem na nossa vida, né? Então, às vezes é um irmão, às vezes até um cunhado, uma avó, uma tia, um filho, uma filha, né? Um pai ou uma mãe. Então, a gente tem que lembrar que a gente vem
para um planeta de provas e expiações, e que muitos são resgates familiares mesmo. Resgates que a gente tem que ter com essa família, né? E que tudo isso a gente tem que encarar como um desafio. O que eu tenho que aprender? Qual é o meu desafio? É lógico, e eu entendo que às vezes a gente se cansa um pouco. Às vezes a gente se afasta daquele parente, né? Até para nos preservarmos a nossa saúde mental, muitas vezes, né? Wagner também teve um livro que você falou de uma irmã sua, né? Uma das suas irmãs, que você não se dava bem com ela no começo, até que você mudou a sua atitude com ela e você conseguiu realmente resgatar, né? Esse vínculo, né? Não sei se você quer falar sobre isso, mas se não... Você tem algum, Wagner, que você tenha A internet deu uma instabilidade chamado aí. mais atenção? A internet deu uma instabilidade, desestabilizada. Tá, tem algum deles que te chamou a atenção Pera aí, quando o você pessoal leu? tá offline. Esperar uns minutos, Tá, um pouquinho aqui, que saiu a Ana, saiu a Luciana. Josiane tá ouvindo, será que estão ouvindo? nossa, aqui tá todo mundo. Tá todo mundo ouvindo aqui? Tá todo mundo sacudindo a Sim. cabeça aqui. Tô É você ouvindo. que... Porque para mim tá todo mundo fora. É a sua internet, então. Tá instável aqui para mim. Mas beleza. Eu tô Tá. falando meio pausado aí para vocês, né? Não? Tá. Pra mim Mas tá tá te normal. Então, tá bom, acho que tá voltando agora. Sobre essa parte, Você ouviu que eu falei? ouvi sim. Da minha irmã, no caso aqui, foi realmente uma experiência e, e a gente entende, né? Depois, na hora que você está vivendo, né? Quando você não tem esse conhecimento espírita, você sofre mais, né? E, com certeza, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, eu teria uma vivência muito melhor, assim. Mas foi porque tinha que ser mesmo, e tudo e tal. E hoje a gente tem uma relação muito boa. Então, principalmente quando a gente tem desentendimento, né, na própria família, né, na irmã, no pai, na mãe, esses parentes muito próximos, né, família mesmo, aí eles são meio que uma prova ali, uma expiação já projetada, já na sua encarnação, né, assim, de forma mais, desde o começo, né, desde quando você nasce, né. Então ali é para você realmente saber relatar os laços ali e superar todas essas dificuldades, principalmente dentro da nossa família. Quanto mais dentro da família, mais é porque a gente precisa relatar esses laços. Uma pessoa que você conhece por acaso, um chefe, é um período, né? Agora, família é um negócio para a vida toda, Uhum. então é uma verdadeira prova ali, expiação, né? Sim. E sobre o livro, de forma geral, assim, eu acho que ele é de comportamento, né, que nem a Ana falou, para o nosso dia a dia e a gente tentar buscar nele algumas respostas em relação a reflexões, né, sobre o nosso comportamento em relação à nossa família, ao nosso trabalho, à sociedade em geral. E aí, quando eu estava lendo ele lá, né, no começo, eu acho a linguagem dele muito fácil, assim, muito, muito boa de né, se digerir e tal, e aí a gente fica pensando o que a gente faz, né? De errado, de certo. E tem algumas coisas que eu acho que a linguagem é um pouco antiga também, né? Eu acho que tem algumas relações ali, alguns ensinamentos que ele fala que é bem antigo, que hoje em dia acho que... mas a gente tenta se adaptar, eu acho. Sim. Por exemplo, alguma coisa assim que para ele é uma educação, aquela coisa, né, dos anos 40, dos anos 50, né? E para hoje em dia, tipo, isso daí não, a gente não se comporta muito dessa forma, assim. Não quer dizer que, né, entendendo da época e Sim, tal. sim. Tá ruim pro caramba. Tem coisas que realmente são aqueles costumes morais, vamos
falar de Etiquetas, né? antigamente, né, aquela coisa da ética, que hoje realmente mudou. Etiqueta, isso, no sentido de etiqueta, não ética, é isso mesmo. Que hoje, tudo bem, né, você não agir daquela forma, né, mas antigamente era como se fosse uma afronta, assim como os homens não usarem chapéu, né, teve uma época que todos os homens usavam chapéu. Sem chapéu, pareciam que eles não eram homens de respeito. Então, essas coisas mudam, né, vão mudando, né. No domingo, foi minha palestra lá no centro, né, e o tema, enfim, a gente conversou sobre o aborto, mas a questão que foi mais trazida, assim, que surgiu durante a palestra, é quando a gente se depara com situações do nosso cotidiano, a gente tem a tendência de julgar o fato, o que aconteceu, né? E não tanto a intenção. Então, o nosso grande aprendizado, eu acho que esse livro também traz, que é que ele traz um pouco os fatos, né? Mas é a gente pensar qual é a intenção que está por trás daquilo, né? Então, por exemplo, se uma pessoa vem, por exemplo, uma pessoa que trabalha comigo, ela discorda profundamente do que eu estou fazendo e eu discordo do dela, e a gente cria esse embate, vai? Pensando numa questão, assim, puramente do nosso dia a dia. E aí a gente volta para casa extremamente raivoso ou extremamente irritado, chateado. Isso é o fato. Isso é o meu sentimento e o fato é o que aconteceu. Mas será que o que está por trás disso? O que é o que eu tenho que aprender, né? Então, por que eu fiquei tão alterada? Por que eu fiquei tão irritada com aquela situação? Então, nessa intencionalidade que é um passo atrás, que é o que eu gostaria que a gente também começasse a pensar no nosso dia a dia, é o que eu tenho que mudar dentro de mim. Então, por exemplo, será que é o meu orgulho que ficou ferido? E aí eu fiquei muito brava porque a pessoa não aceitou a minha ideia, porque talvez eu pudesse achar que a minha ideia era melhor que a dela. Então, se é o meu orgulho, é esse orgulho que eu tenho que realmente trabalhar. Então, é isso que eu tenho que trabalhar na minha mudança espiritual. Outro exemplo, que a gente até falou li um caso lá da moça que acabou abortando, e no caso dela, ela tinha medo de perder o emprego, né? Então esse era o fato, ela tinha um medo de perder o emprego, porque ela precisava do emprego e ela resolveu não ter aquele bebê. Então, o problema não era o medo de perder o emprego, mas qual seria essa intencionalidade que estava por trás, a questão da espiritualidade, o que ela tinha que melhorar enquanto espírito? Ela estava com falta de fé, porque o medo, ele é decorrente da falta de fé. Então, o que aquele espírito, enquanto espírito, teria que melhorar? De ter mais fé, de saber que as coisas iriam se ajeitar de alguma forma, né? Então, eu começo a fazer um convite para vocês, quando a gente for ler algumas outras partes, e vocês fazerem esse pensamento interno, do que está por trás da ação de vocês no dia a dia, né? Então, quando você se coloca em alguma situação, mas você fala, mas o que é isso? Ah, eu agi de tal forma por causa disso, disso, disso. Não, mas então o que seu espírito precisa melhorar? Eu acho que é esse também um convite que a gente tem que pensar quando lê o sinal verde, tá bom? A gente vai fazer agora um sorteio, que a gente fala, que é um sorteio tipo online, de falar um número aleatório, e a gente vai ler aquele texto do número, e aí cada uma vai falar o que pensou, o que veio à cabeça quando leu esse pequeno texto, tá bom? Wagner, você pode passar para a gente? Você acha que faz o sorteio e a gente busca? Ou senão alguém fala um número qualquer. Eu posso colocar o sorteio Pode aqui, rapidinho aqui, fica legal. ficar engraçado, né? Que- Meus alunos adoram esse sorteador online. Olha lá, de 1 a 50.
Sortear um número. Isso? E sortear agora. 7. Número 7. Vamos ver no bingo do número 7. Olha só, Ana. Parentes difíceis. É o que caiu. Logo eu. Então. Tem bastante, viu? Você falou das coisas familiares, né? Então, por isso que eu lembrei. Uhum. Parentes difíceis. Peraí, deixa eu colocar aqui. Tá bom. Beleza. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Então, olha só como nisso ainda é generoso. A gente contrai a dívida no atacado e a gente paga em suaves parcelas. Imagina se a gente tivesse que pagar tudo à vista, né, na próxima encarnação. Enfim, seria muito difícil, né? Disso tudo, tem alguém que gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria de falar que eu vivo isso, né? E passei muito por esse tipo de coisa, porque eu comecei a evitar certas situações, certos parentes. Mas depois que eu conheci o Espiritismo, eu aprendi a lidar com tudo isso, graças a Deus. Eu estou melhorando muito mais, porque hoje eu me sinto assim, não na obrigação, mas eu sinto de toda a minha alma de estar presente, de poder orientar, ajudar de alguma forma. Até então, porque lidar com um parente da gente é muito difícil. Ainda mais quando eles olham para o espiritismo como se fosse uma tumba. Então, eu tento, assim, contornar a situação para tentar ajudar e eles não se sentirem, né, ofendidos com alguma coisa. Sim. Mas eu entendo, porque a ignorância, né, igual você falou aquela palestra, a ignorância é um fato, né? Mas eu vivo isso constantemente, mas eu não desisto de ajudar, não. É porque é isso, né? Então a gente não pode exigir dos outros familiares que eles pensem igual a nós, porque eles são diferentes de nós. Então quando a gente começa a entender isso, você acaba não tendo mais uma briga por ego, para ver quem está certo, para provar quem está certo. A gente não precisa ficar provando quem está certo ou quem está errado, né? Eu acho que a gente tem que aprender realmente a conviver nessas diferenças, e realmente é difícil, porque muitas vezes não é o ego, é que você vê que a pessoa está fazendo coisa errada mesmo, e você queria ajudá-la, né? Mas cada um tem o seu tempo interno para aprender, né? E a sua disponibilidade, a sua disposição para aprender a superar ou não, né? Então cada um tem, tanto que no próprio livro dos espíritos fala, né, que se os espíritos têm um limite reencarnatório, tipo, cada um só vai poder reencarnar 100 vezes, se depois dessas 100 vezes não aprender, tchau, né? Então não existe, porque vai ser dada quantas reencarnações forem necessárias para que todos nós cheguemos a
a ser um espírito perfeito. Só que já existem espíritos perfeitos, então provavelmente o caminhar deles também foi mais rápido do que o caminhar de outros, assim como o nosso caminhar está mais rápido do que outros que ainda estão muito atrás da gente em termos de moralidade, né? Então, nós também já estamos um pouquinho à frente, e principalmente nós estamos à frente do que nós éramos. Então, esse é o principal, esse é o mais importante. Sim. E eu falo que essa é a nossa melhor encarnação. Ela é. Então, a gente tem que aproveitar, porque as outras encarnações anteriores, a gente estava num nível pior do que hoje. Então, a gente tem que agradecer por estar aqui, né, e é o que a Luciana falou, né, de colocar os pés no chão, e a gente esquece que a gente tem que agradecer que hoje é o que eu consigo fazer. Sim. E também se perdoar nesse sentido, e perdoar o outro, entendendo que o outro, ele está fazendo o que ele consegue naquele momento. Verdade. Ele está fazendo o que ele consegue. Se ele não consegue mais que aquilo, não adianta eu exigir dele, né? Que nem diz, Eu não né? desisto, não. Muito dado, muito será cobrado. Se a gente, de alguma forma, está um pouco mais avançado moralmente, a gente tem, né, essa obrigação, esse dever de ajudar quem não está, e não criticar, e não menosprezar, e não rebaixar ele, né? Se você tem algum parente, alguém familiar, algum amigo que está atrasado moralmente falando, você tem a obrigação de elucidar, jogar uma luz nele para mostrar que aquele caminho não é o certo. Às vezes a gente vê alguém pensando tanta besteira, querendo fazer tanta coisa errada, e você não pode ser omisso, né? Falar, deixa ele, é ele que quer, né? Mas você sabe que está errado o que ele vai fazer, e você não fez nada, né, para poder jogar uma luz, fazer a sua parte, pelo menos, né? Então aí a gente que está tendo essa informação moral, esse conteúdo aqui, começa a nos dar, vamos dizer assim, não digo autoridade, mas recursos para poder inspirar o bem para as pessoas que não estão tão inspiradas que nem a gente. Então, a gente tem A gente já passa a ter, acho que, um discernimento maior, né, Wagner? E a gente tenta ter um autocontrole maior também sobre os nossos pensamentos, as nossas ações, né? E aí é com isso que, complementando o Wagner, que a gente consegue ajudar a nós e ao próximo, né? Quando a gente passa a ter essa consciência, né? Mas hoje eu posso dizer que eu posso fazer isso, mas há um ano atrás, posso dizer que quase 2 anos atrás eu não estava nesse nível que eu estou hoje. Inclusive, eu perdi meu esposo, né, por vício, e se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu acredito que eu teria ajudado ele mais. Aí eu não tive essa força. Desculpa. Não é nem que você não teve essa força, Josiane, você fez o melhor que você podia com os recursos que você tinha naquele momento. E a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo maturidade mais para frente para olhar para o nosso passado e falar assim, puxa, devia ter feito diferente, mas eu não fiz porque eu era diferente. Então, assim, a gente tem que olhar e acolher e entender, Josi, sem culpa, você fez o melhor que você conseguiu naquele momento. José, eu tive esse mesmo sentimento, né, depois que minha mãe, depois que meu pai faleceu, e eu comecei a procurar o espiritismo, procurar esses assuntos, por que ela morreu, por que disso, daquilo. E, nossa, dava uma vontade de falar e querer compartilhar o que eu estou aprendendo com ela, sabe? Poder conversar com ela sobre isso. Nossa, dá um aperto no coração gigantesco, sabe? Mas são coisas da vida mesmo. Uma hora a gente vai ter essa oportunidade de novo para conversar. Quem sabe a gente não conversa mesmo no sonho ali, né? Às vezes o nosso inconsciente ali nos conforta, né, na hora da gente dormir. Então, aí isso me confortou também, saber disso. Que, eu não posso estar falando aqui agora, encarar, mas às vezes quando eu vou dormir, às vezes eu estou conversando com ela. Então vamos... Aí nos conforta saber disso. E Josiane, o que você pode fazer por ele hoje é orações, que ele vai estar recebendo todo esse carinho, todo esse afeto, né? Mas se você achar que você tem que pedir perdão, peça, né? Faça isso, mas principalmente se perdoe, né? A gente não consegue mudar o passado, isso a gente fala toda hora.
mas a gente pode mudar o dia de hoje, e olha só, como que você falou, que há 2 anos atrás você era outra pessoa. Então, que hoje você já é outra. Olha que maravilha isso em 2 anos. E você ainda vai ter muitos anos de vida aqui enquanto encarnada, para você ir mudando, né, e melhorando. Sim. É o que eu mais, que eu almejo, né? É que eu quero ficar melhor e melhor e melhor e poder ajudar quem, sei, qualquer pessoa que seja, né? Seja quem for. Para mim é um prazer muito grande ajudar. Então, isso já mostra a boa pessoa que você é, né? Que tá aí dentro, mas que estava nebulosa de tantos outros pensamentos e sentimentos que esse bem ele não conseguia florescer, iluminar, né? Mas vai conseguir sim. Eu vou sim, em nome de Jesus. Próximo número, senhor Wagner. Vamos preencher a cartela do bingo aqui. Eu não vou compartilhar, não. Vou só fazer mesmo. Tá bom. Tá. Aí eu vou falar para vocês. Eu não vou mentir, não. Vou falar o número que eu vejo aqui. Tá bom. Número 9. Ixi, em seguida? Ah, não. O 8 no ambiente caseiro, que eu já li. Então, 9. Apresentações. Em se vendo objeto de apresentação, não deve enunciar seus títulos e lances autobiográficos. Mas se você apresenta alguém, é justo que lhe decline o valor sem afetação. Diante de algum apontamento desairoso para com os ausentes, recorde o impositivo do respeito e da generosidade para com eles. Nunca impossível descobrir algo de bom em alguém ou em alguma situação para o comentário construtivo. Qualquer criatura que se mostre necessitada de pedir-lhe um favor é um teste para sua capacidade de entendimento e para os seus dotes de educação. Um mendigo é um companheiro no caminho a quem talvez amanhã tenhamos de solicitar apoio fraterno. A criança desprotegida que encontrarmos na rua não é motivo para revolta ou exasperação, e sim um apelo para que trabalhemos com mais amor pela edificação de um mundo melhor. Não adianta a reprimenda para o irmão embriagado, de vez que ele, por si mesmo, já se sabe doente e menos feliz. Toda vez que você destaque o mal, mesmo inconscientemente, está procurando arrasar o bem. Não critique, auxilie. Para qualquer espécie de sofrimento, é possível dar migalhas de alívio ou de amparo, ainda quando semelhante migalha não passe dos sorrisos de simpatia e compreensão. Então, olha só, complemento do que a gente estava falando, né, Josi? Então, assim, muitas vezes, quando a gente fala aqui nesse capítulozinho que fala assim de apresentações, né, ele começa falando que você não tem que se apresentar pelo que você é, eu sou médico, doutor, especialista, nananã, eu sou juiz, Não é isso que você, da forma como você tem que se apresentar. Você tem que se apresentar na sua generosidade, no seu sorriso, né? Você mostrar o que tem de melhor dentro de você para o próximo, né? E não critique, auxilie. E a nossa tendência sempre é criticar, né? E pouco auxiliar, na verdade, né? Não sei se vocês querem também falar alguma coisinha desse. Que acho que esse foi mais um complemento, né? Quer passar mais um? 35. 35. Indagações no cotidiano. Então vamos lá, são perguntinhas, hein? Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Ninguém acredita? Seria maravilhoso, né? Que o bem existisse sem que a gente precisasse fazer nada. Mas a gente sabe que até na espiritualidade, nos mundos superiores, eles trabalham sem parar, incansavelmente. E quanto mais consciência eles têm, mais eles trabalham, né? Quanto maior evolução, mais eles trabalham. E a gente aqui muitas vezes fica no sofá reclamando, né?
Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender, ou acaso se julga infalível? O que vocês acham? É difícil a gente falar que a gente errou, né? Nossa, como é difícil a gente falar, nossa, eu errei. Muitas vezes a gente se acha infalível, mas o que é isso, então? O que é o que a gente tem que aprender? Qual é a mensagem do nosso espírito? Qual é a nossa má tendência que a gente tem que ainda, não é dominar, né, mas superar? Então, quando a gente não admite a nossa capacidade, a primeira coisa que eu falo que é o ego, né, o nosso orgulho. E diz que o orgulho é a raiz de todo mal, né, isso fala no Evangelho. Então, o orgulho é a raiz de todo mal. E a minha falta de humildade. Quer dizer, eu me sinto superior aos outros, por isso eu não posso errar. Só que eu não sou superior a ninguém, né? Então, quando você se coloca numa posição de erro, de incapacidade, eu não dou conta, eu não sei, não consigo, eu preciso de ajuda, você está se colocando humilde. Você está se colocando com humildade quando você pede ajuda para alguém. Tem pessoas, que eu não sei se vocês conhecem, que não pedem ajuda para nada. Né? Se bobear, você não pode nem tocar que a pessoa, eu faço, deixa que eu faço. Vocês conhecem? Então, o que são essas pessoas? É um orgulho, né? É um orgulho, assim, de não se mostrar vulnerável. Não posso me mostrar frágil, eu tenho que me mostrar forte e sabedor de tudo o tempo todo. Então, aí, esse espírito, o que ele está precisando aprender? A ter humildade, a ter menos orgulho, menos vaidade. Então, é esse o convite que eu começo a fazer para vocês, de qual é a intenção. Tem um capítulo do Evangelho, eu não lembro o número do capítulo, mas que fala do homem de bem. Vocês já leram essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o homem de bem? Que ele fala tudo como se fosse uma lista do que tem que ter o homem de bem. E aí ele vai falando um monte de coisas que você fala assim, nossa, né? O dia que eu conseguir fazer essa lista toda, não vou precisar mais encarnar, né? Já vou ter superado tudo aquilo. E é isso que ele vai falando, igual tá aqui em algumas perguntinhas, né, que a gente vai pensando. Aí outra pergunta, se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Então, se a gente fala que a gente é do bem, né, que a gente está sempre do lado do bem, o que a gente está esperando para ajudar os outros? Será que eu não consigo fazer um pouquinho a mais? Né? Não todo dia, mas um dia, será que eu consigo fazer um pouquinho a mais? Ou outro dia, ou numa oportunidade que a vida me traga? Né? Que nem ele falou, quando você cruza com uma criança, quando você cruza com um mendigo, que apenas às vezes o seu sorriso já é suficiente, você perguntar o nome. Teve uma vez, eu lembro que no carro, que veio aqueles menininhos vender bala, sabe? Que eles vêm na janelinha, e eu não tinha um trocado, uma moeda, não tinha nada, né? Aí eu falei para ele assim, olha, hoje eu não tenho realmente um trocado, não tenho nada para comprar uma balinha. Mas aí eu comecei a conversar com ele, eu falei, como que você chama? Ah, fulano, você mora aqui perto? Comecei a bater papo com ele na janela, e eu percebi que ele ficou tão mais feliz da atenção que ele recebeu, do que se eu tivesse comprado a bala dele e mal olhado para o olho dele. Então, às vezes, a gente oferecer isso para o próximo, a escuta. Teve uma vez também que eu lembro na praia, eu estava lá sozinha aquele dia, e passou aqui um cara vendendo castanha, sabe, que vende aquelas castanhas na hora, um sacão assim pendurado. Aí ele me deu uma para provar, e também fiquei conversando com ele me contou a história todinha dele, que veio da Paraíba, que ele vem, fica o verão aqui, eles vêm tudo de caminhão para cá, com caminhão cheio de castanha, aí depois que vende toda a castanha, eles voltam lá para Paraíba, e aí ele depois, no fim, que ele ficou me contando toda a história dele, eu dando atenção para ele, aí ele falou assim, que eu tinha sido a primeira pessoa na praia inteira, daquele período todo, que tinha perguntado o nome dele. Então é uma coisa tão boba. E quantas pessoas que não nos atendem todo dia na padaria, que coloca gasolina no nosso carro, às vezes até o porteiro do nosso prédio onde a gente mora, e a gente não sabe o nome deles, né? Então isso acho que seria assim, é uma coisa boba,
aparentemente, mas que para outra pessoa tem um significado muito grande, né? Ana, está com a mão levantada, fala, querida. Peraí que deu chute aqui no meu vídeo. Estamos te Não, é que ouvindo, Ana. é sobre ajudar as pessoas, né? Você falou de ficou pedindo esmola. É que eu lembrei de um caso, a Bárbara era pequenininha, e morava aqui na Coab, né? E tipo, de 20 em 20 dias passava um menino, tipo, pegando uma cesta básica para casa dele, né? Pedindo porta em Uhum. porta. E eu sempre doava, né? Aí teve uma noite que eu tava sem açúcar. Aí eu falei, eu tô. Hoje realmente eu não tinha nada para doar aquele dia. E Aham. ele me deu o pacote de açúcar. Olha Eu só, achei assim, tão incrível. porque Eu ele só sabe comentei, dizer, sabe? porque é isso mesmo, a caridade volta pra gente, né? De alguma forma. Então, quando você é gentil com alguém, essa gentileza volta de alguma forma para você, né? A bondade também, a generosidade, né? E aquela coisa, aí no fim ele me deu um coisinho de castanha, né? Que eu podia ter, eu falei, não, não, eu quero te dar de presente, entendeu? Por você ter me escutado aqui, quer dizer, então quantas vezes a gente se fecha, né? Não, não, mal olha para a pessoa e já se desvencilha dela, né? É lógico que tem momentos que a gente faz isso, mas vamos fazer exercício de vez em quando, estar aberto para essas coisas, né? De perguntar o nome, principalmente, das pessoas. Eu acho que isso impacta muito, né? Para qualquer pessoa, façam o teste. Como você chama? Uma vendedora na loja que vai te atender. Se você perguntar o nome dela, ela já parece que já se abre um pouco mais, né? Outra pergunta. Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? Então, quando alguém está em crise, a gente consegue se colocar no lugar da pessoa que está passando aquela dificuldade? Às vezes, eu falo que eu penso, né? Essa questão da empatia. Quer falar, Wagner? Pode falar, que estou falando Normalmente, bastante. essa situação acontece quando você já passou por essa mesma situação, né? Às vezes a gente fica cego, Uhum, que nem eu sempre falo lá dos meninos lá do sim, Lava Rápido. Eu, quando era jovenzinho lá, eu trabalhava no Lava Rápido para ganhar R$ 5, ficava o dia inteiro lá me matando para ganhar R$ 5. Era um maior trabalho ruim, assim, né? E quando eu vou lá, levo o meu carro e vejo aqueles molequinhos lavando meu carro, eu me sinto que nem ele, eu tenho uma empatia muito forte. Aí dou caixinha, não sei o que lá, quero saber como que eles são, tal, tal, tal. Se eu não tivesse vivido essa experiência que eu vivi, eu não teria nenhuma, poderia ter passar batido, né? Mas aí, vamos supor, uma mulher do caixa, uma outra pessoa que trabalha não sei aonde, faz alguma coisa, às vezes eu não vivi esse sofrimento e eu vejo com indiferença, não vejo com tanta empatia, sim. né? Então, por isso que é bom a gente ter várias encarnações, para a gente passar por várias situações e começar a enxergar que nós também passamos por isso. Quando a gente enxergar um assassino, a gente sabe, eu já fui um assassino numa outra encarnação, né? Então, olha o nível de empatia que a gente precisa chegar, de sofrimento, né? Que a gente precisa passar para poder entender que todo mundo tem altos e baixos e todo mundo está se ajudando no final das contas, né? Então, acho que é isso que a gente aprende, né? Passar por essas situações da vida e ter essa empatia. Até vocês mesmos, né? Todo mundo aqui já trabalhou de alguma coisa, já teve alguma dificuldade. E quando vê alguém do mesmo jeito que você fala, nossa, olha, coitada, eu sei na pele como que é isso. Então, essa aí que é a empatia. Se você não passou, é difícil você sentir na É pele, né? difícil, a gente só consegue imaginar, né? Por exemplo, né, graças a Deus, eu nunca passei uma fome. Você passa aquela fominha que atrasa o almoço e não sei o quê, mas a pessoa falar que ficou 3 dias sem comer porque não tinha o que comer, né? E que a dor era tanta no estômago, que eu lembro que foi um relato de uma pessoa que o estômago doía tanto que chegava a parecer que grudar, que era... E eu não consigo imaginar o que é isso, porque eu não vivi isso, né? Até uma simples pedra no rim. A pessoa fala,
é uma dor, é uma dor, é uma dor insuportável. Quem não viveu uma pedra no rim não sabe o que é uma pedra no rim. Então é difícil a gente realmente se colocar, mas por isso que a gente tem que acolher no sentido de a dor do outro, porque a gente não sabe o que é essa dor, né? Espera só um pouquinho. Tá aí a chave, filho. Esse era meu filho que estava procurando a chave. Então, a gente tem que tentar entender. Então, mesmo quando eu converso até com a Bárbara, Ana, eu falo assim, eu não consigo nem imaginar o que é o que você está passando, né? E mesmo você, Ana, né, sendo a mãe dela, eu não consigo imaginar o que é essa situação, porque eu não vivi essa situação, eu não vivo essa situação. Mas a gente tenta ajudar da melhor forma possível, acolhendo, não menosprezando a dor do outro, não ridicularizando. Mas vai lá, você consegue, isso é fácil. Pode ser fácil para você que não viveu aquela situação, mas para quem vive é difícil, né? Então eu acho que esse é o exercício de humildade que a gente tem que ter com o próximo também, né? De entender a vida, e a gente realmente, que nem o Wagner falou, quem fica lá o dia inteiro lavando o carro, sabe quanto é custoso. Pra gente que vai lá, estaciona o carro, depois paga e vai embora, nem imagina o que é, né? Então, a gente tem que agradecer por todos esses momentos que a vida nos oferece de bom, né? Penso eu. A outra pergunta, e se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós, né? Que ele fala aqui, nessa pergunta. E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? O que vocês entenderam dessa pergunta? Quem é essa criatura? Se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós. A gente mesmo. A outra pessoa, é um qualquer. Se o outro, né, fosse enganado, se aquele outro fosse um de nós. Isso. Aquele que foi enganado pela sombra, quer dizer que ele está na depressão, que ele está em algum outro momento difícil, se fosse um de nós, né? Então, o que você faria? Né? Então, eu acho que esse é o exercício mesmo. Se você diz que não perdoa quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Então, essa, né, perdoe para ser perdoado. Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes e palavras importunas? Então, quanto que às vezes a gente não está tirando realmente o mal do caminho, mas está botando mais lenha na fogueira, né? Através da fofoca, através do diz que me diz, que através de gerar discordância entre as pessoas, falar mal de um pelas costas, depois falar mal do outro e criar inimizade entre outras pessoas, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Só falando aqui, Carla, não tem a ver com essa última pergunta, mas com um assunto geral aí, pegando um pouco da radionovela ali que eu lembrei de uma situação de um rapaz, de uma família, um casal que tinha uma empresa e tal, e eles tinham uma repulsa muito grande com roubo, com ladrão, né? E eles eram muito pesada para caso alguém viesse a roubar, fazer alguma coisa errada. Aí teve um dos funcionários, o filho dele tinha roubado a empresa dele, ele colocou o filho dele para fora de casa, fez umas coisas bem horríveis assim, porque ele tinha uma repulsa forte com quem rouba. E aí depois foi buscar lá nas vidas passadas, na vida anterior dele, ele e a mulher dele eram o maior ladrão que tinha, né? Roubava tudo lá, a região e tal, e eles projetaram essa encarnação com é que nem você, né, aquela psicologia de que você tá de um lado o pêndulo, né, você tá de um lado, você faz uma coisa errada, e você vai para o outro de uma vez, você não fica no equilíbrio, né? Então ele criou um senso de justiça para quem rouba de uma forma bem agressiva, né? Ele não se põe, né? Ele não entende que ele já foi assim, não consegue se pôr no lugar do outro de alguma forma mais equilibrada. Então, ou ele foi para o outro extremo, até por autoproteção. Tipo, eu não vou abrir nenhuma frestinha dessa porta, porque se eu abrir, pode ser que eu caia de novo nessa mesma armadilha. Né? Às vezes, inconscientemente, o espírito já traz
essa repulsa do que foi, justamente essas pessoas que são normalmente também que falam muito, né, que são defensores das morais e os bons costumes que a gente fala, né, mas que no fundo fazem totalmente o contrário, né. Então, isso aí Então, faz acender um alerta para a gente quando a gente sim, percebe que a gente tem uma revolta muito grande, algum sentimento, em alguma coisa, é sinal de que tem algo lá dentro nosso que a gente, né, na verdade, precisa curar. Uhum, com certeza. Até essas pessoas que são muito preconceituosas, né, em relação ou a uma outra raça, ou essa questão de gênero, né, que a gente vê que são pessoas que realmente são, que não admitem, né, essa aproximação. Então, quanto será que essas pessoas às vezes não foram essas que sofreram também algum tipo de preconceito e tudo mais, né, e tem que aprender alguma coisa. Então, na verdade, a gente não sabe do nosso passado, ainda bem, né, a gente não sabe das vidas passadas nossas, mas eu acho que a gente tem que ter essa esperança sempre, né, que eu acho que é o que a doutrina traz, da espiritualidade, da possibilidade de melhora, né, e que vai ser em suaves prestações. Essa é a parte que eu mais gosto. Irritação ou amargura algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? Que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? É lógico, né? O bebê tem um estudo científico até, né? Por que que todo mundo se encanta com o sorriso de um bebê? Tem uma pessoa que não, ai, que bonitinho, ai. Por quê? Porque eu falo que Deus é tão perfeito e tão bom em tudo que ele faz, que ele já faz o nascimento de uma nova criatura, ela ser tão adorável, que é impossível que ela não gere amor, entendeu? Então, que é impossível quem olhar um bebê não ficar 3 horas fazendo micagem para ele dar uma risada. Quem que nunca fez isso? Você até esquece que tem gente ao seu lado. Você fica lá com o bebezinho brincando, brincando, como se estivesse hipnotizada, né, por aquele bebê. Então, eu brinco que o sorriso realmente ele atrai, né? Uma pessoa que está sorrindo gostoso, ela atrai você para aquele sorriso. E já uma pessoa carrancuda, você fala, deixa eu passar com cuidado aqui, né? Outra pergunta. Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a consciência tranquila? Esse eu acho que é difícil, né? Porque a gente ainda dá muito valor para o julgamento dos outros, né? Não sei vocês, mas eu tive que trabalhar muito isso dentro de mim, né? A ponto de que eu acho que a maturidade que vai te trazendo essa segurança, a ponto de falar assim, eu sei o que eu sou, não preciso provar para os outros o que eu sou. Eu sei o que eu sou e inclusive o que eu não sou ainda, né? Então você vai aprendendo isso com o tempo, mas no começo, o quanto a gente quer provar para o mundo quem a gente é. Isso é o quê? É ego, né? Novamente, é ele. É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente, no entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar a ninguém? Será que também a gente não é pedra no sapato de ninguém? A gente ou já foi, ou é, né? Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? A gente tem que buscar a felicidade, né, dentro da gente de alguma forma. Por mais que a situação esteja péssima, por mais que a gente não veja a luz, às vezes, no fim do túnel, né, mas sempre tem alguma coisa que nos faz feliz. Então, de buscar aquele momento, né, do que pode ser. Gostariam de falar, gente? Estou falando sem parar aqui. Tudo certo? Mais uma rodada aí, Wagner? Já fiz Vai, aqui, Wagner. deu 12. Você conduz, então, esse, vai, que eu falei demais. Vamos lá. Tá bom? O 12. Perante os 2. amigos. Página 30. O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima de gratidão.
Quem diz que ama e não procura compreender, nem auxiliar, nem amparar, nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor a alguém. Às vezes a gente pensar do nossa, às vezes a gente é meio introspectivo, quer ficar muito isolado. Esse já claro que a gente às vezes quer ficar sozinho, ter umas reflexões, mas a gente já é tão introspectivo que não se relaciona com ninguém, é meio cabeça fechada, né? Para poder fazer essas relações, que é importante para nossa vida, né? A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações amigos. Sabem amá-lo e entendê-los mesmo assim. Teremos vencido o egoísmo em nós quando nos decidimos a ajudar os entes amados e realizar a felicidade própria. Qual entende eles deva ser a felicidade que procuram, sem cogitar de nossa própria felicidade. Em geral, pensamos que nossos amigos pensam como pensamos, no entanto. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como sou, devo, da minha parte, aceitá-los como são. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivência e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Em qualquer dificuldade com a relação afetiva, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente, em transformação incessante. E, por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção das nossas próprias escolhas. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. Se Jesus nos recomendou amar aos inimigos, imagine-nos com o imenso amor que nos compete amar aqueles que nos oferecem um coração. Aí tem um toque de egoísmo, né? De você, aquela pessoa que tem aquela amizade e quer direcionar o seu amigo para ser o que você quer que ele seja, sem respeitar a individualidade dele, né? Porque às vezes a gente projeta no nosso amigo, ele é igualzinho eu, ele é parecido comigo, então ele tem que seguir do jeito que eu acho que é legal, porque ele é o meu amigo. Não é nossa posse, é um amigo. Ele tem as tarefas deles individual e não é que nem o nosso filho. É nosso filho, mas ele tem a individualidade dele lá. E a gente não pode tomar as decisões, fazer a prova dele, por ele, né? Então essa possessão de amizade também existe, né? E aí Jesus finaliza aqui falando de Jesus, né? Que se é para amar os inimigos, né? Imagina os amigos, né? Quanto que a gente deve amar, deve ter uma deve entrelaçar mais, né, esses laços, né? Seja na situação de confiança, né? De trocar essas ideias, né? De interações. É importante, né, pra gente. Eu morei na praia, fiquei 1 ano lá, e morava só eu lá no prédio, lá, e um monte de senhorzinho e tal. Eu ficava bem carente, assim, de amigo, porque eu não tinha nenhum amigo lá, né? Às vezes eu ficava 2, 3 meses sem conversar com ninguém, né? Era só bom dia, boa tarde, boa noite, e aí aquele papinho superficial ali com o pessoal. E eu senti uma falta imensa de ter um amigo, alguém que eu possa ter uma conversa íntima, né? Posso desabafar, falar do que eu tô pensando. Sério mesmo, eu ficava às vezes 1 semana, 15 dias sem soltar a voz. Porque eu trabalho só no computador, às vezes não precisa nem falar com o cliente, eu só escrevendo, né? Você passar 15 dias sem falar, é uma prova. É uma prova. Nossa, eu não sei se eu conseguiria, Wagner. Aí, tipo assim... Ficar tanto tempo sem falar. Você fica triste por causa... meu cachorro ficou doente, tal, eu fiquei triste. Eu não tenho ninguém pra falar isso aí. Só ficava lá quieto, mano. Só eu. Eu comigo mesmo. Aí fazer um churrasco só pra mim mesmo. Comida só... é difícil, né? Por isso que os amigos são importantes. Pra gente dar aquela desabafada, dar aquela interagida. Pra gente se colocar no eixo, no lugar, ver um outro ponto de vista. Porque senão eu fiquei 1 ano assim, fiquei louco, mano. Aí eu voltei aqui pra minha casa e, mano... Aí, graças a Deus, eu tenho meus amigos aqui. Eu posso conversar tudo com eles. Eu acho que os amigos são os alicerces que vão também dando pra gente, né? Os amigos verdadeiros que eu falo, né? Aquela amizade verdadeira, que eu falo até que são os irmãos, as irmãs que a vida nos trouxe, né? Que às vezes a gente recebe
pessoas que fazem tão parte da nossa vida que parece que são nossas irmãs, né, irmãos, a gente sente por eles, fica feliz por eles, sofre por eles, né, então acho que esse que é a verdadeira amizade, que também é um exercício de amar, de aprender a amar, né. Pode falar, Josi. Questão da amizade, né? Eu, assim, eu me dou bem com as pessoas, mas é muito difícil a gente achar com quem a gente pode desabafar, porque nem todo mundo, ainda mais no dia de hoje, nem todo mundo quer ouvir a gente. Então, muitas das vezes eu prefiro conversar com Deus, porque é difícil alguém ouvir. Você sentir que a pessoa quer te ouvir. Uhum. Mas eu tenho uma certa dificuldade com isso. Porque eu já tomei muito na cara, desculpa a palavra. E eu sou bem difícil de confiar nas pessoas. Eu amo você, só que eu amo você longe. Né? E olha, já passei por cada uma, até mesmo com parente. E eu não consigo me abrir com ninguém. Então, é esse exercício que talvez você tenha que fazer, né, Josi? Aos pouquinhos, que é a confiança. Acho que por trás disso tudo é a confiança. Como que eu aprendo a confiar nas pessoas novamente, né? E confiar não quer dizer que você vai ter que aceitar tudo que ela faz. Não. Mas eu acho que a confiança passa também por um processo de entender que os outros são diferentes. Então, eu acho que a amizade também é um exercício desse. Eu tenho amigas muito diferentes, muito. Eu tenho aquela amiga que é tipo, que puxa a sua orelha quando você faz coisa errada, e quando você liga pedindo conselho, ela fala assim, eu sei que eu vou falar tudo isso, mas você vai fazer tudo o contrário que eu falar. E a gente dá risada depois. E aí tem aquelas amigas que são realmente para você dividir o seu dia a dia, né, falar do seu cachorro, falar de não sei o quê, falar nananã. Tem amigas, eu tenho, né, de infância ainda, tenho amigas que conheço desde os meus 8 anos de idade, que a gente ainda se vê, e não é que a gente se vê toda hora, às vezes a gente fica 1 ano sem se ver, mas quando se vê, parece que foi ontem. Aquele sentimento, aquele afeto, ele não morre, né, porque você construiu ele efetivamente, né. Então é importante a gente fazer, e se abrir para a vida, porque se a gente se fecha, às vezes tem tantas pessoas boas ao nosso lado, e a gente não permite que elas se acheguem também, né. Vou te contar uma história, é que vai ficar gravado, isso aí é um pouco vergonhoso, mas eu vou contar uma história para vocês aqui Que vai ficar gravada. é interessante. Quando eu tinha uns 19, 20 aninhos, bem novinho, eu tinha uma namoradinha. E a gente saiu com essa minha namoradinha e mais 2 amigos meus, um inclusive é meu primo. E tudo amigo de infância. E a gente foi lá para uma baladinha lá e tal. Enfim, aí eu peguei o meu amigo e a minha namoradinha se pegando lá e eu peguei no flagra. Eu fui chifrado, né? Como diz aí. Aí o que aconteceu? Eu peguei e eu ainda, além de tudo, eu levei os dois para casa, né? Eu ainda dei carona para todo mundo. Era lá na Paulista, pegou todo esse caminho e todo mundo dentro do carro quieto. E eu ainda levei todo mundo para casa deles, né? E Você é uma pessoa tão boa, Wagner, tão evoluída. o meu amigo e a minha namorada. Eu mandava voltar de ônibus, desculpa. Meu calço não entra mais, não. E assim, deu vontade de fazer tudo isso, mas eu pensei também porque a minha namorada, ela não era daqui de São Paulo, era do Paraná, e eu tinha prometido pro tio dela que ia cuidar dela, e era a primeira vez que a gente ia sair e tal. Enfim, levei pra casa dela também, né? Enfim, também coisa de moleque, né? 19 anos, 20 anos, acontece. Aí passou-se os anos. E esse meu amigo, ele parou de falar comigo. Ficou morrendo de vergonha, né? Ele parou de falar comigo, não queria falar comigo. Meu, acho que 10 anos, 11 anos depois, e a gente foi num encontro de amigos em comum lá, e ele estava lá. A gente começou a conversar normal, como se nada tivesse acontecido. E ele morrendo de vergonha e de medo de tocar nesse assunto. Mas aí depois a gente conversou e tal. Falei, meu, eu só não apresento minha namorada mais para você, mas eu não tenho problema nenhum com você, mano. E faz mais de 10 anos e tal. Aí, meu, a gente começou a trocar ideia, a gente foi sempre bem amigo mesmo. E, cara, eu só não confio nem em relação a isso, né?
Mas de resto, tranquilo. Porque você já falou, mas aí o rapaz me deu um monte de oportunidade no trabalho, indicou para os clientes, indicou para palestra, me envolveu num monte de coisa, deu oportunidade para eu fazer um monte de coisa legal, em vários aspectos aí, conhecer outras pessoas legais e tal. E eu falei, e ele, tipo, e quem sofreu todo esse tempo foi ele. Ele passou esses mais de 10 anos sofrendo, com vergonha. Toda vez que falava o meu nome, ele ficava com vergonha. E eu não tive sofrimento nenhum. Foi só na hora ali e tal, mas depois passou, né? E o rapaz ficou, até hoje, ele fica com vergonha, com mal disso e tal, mas aí me causou essa reflexão, né, do que a gente está lendo aí. Poxa, a gente perde a oportunidade, né? Às vezes, da gente. Tá certo que alguém, às vezes, alguém pode achar, não, você foi trouxa, você foi bobo, você foi ingênuo de ter deixado isso, nunca mais eu olharia para a cara dessa pessoa. Não, eu relevei dessa forma aí e eu não me sinto arrependido, não. Eu acho que foi bem, foi bem. Você fez a sua parte, você agiu correto, né, Wagner? Mas é isso. Eu lembro que tem até acho que uma frase do Chico, que é uma oração dele, que ele preferia ele sentir a maldade, não era essa palavra, do que ele praticá-la. Ser prejudicado do que prejudicar alguém. Isso. Porque aí quem carrega, no caso, foi seu amigo que carregou essa culpa durante todo esse tempo de ter feito isso com você, né? E eu acho que a melhor não é nem uma punição, mas o fato de você ter se mantido assim, eu acho que para ele foi pior até, porque ele preferia que você brigasse com ele, entendeu? Porque brigou, tipo, eu mereci e acabou. Não, ele ficou com isso que você agiu corretamente e ele não, né? São causos. O remorso que a pessoa tem quando ela espera da sua agressividade e você ajuda ela, nossa, é muito pior que qualquer porrada. Sim, porque aí que é o ensinamento, né? Aí é o ensinamento. Você está ensinando, né? Alguém te prejudica e você vai lá e ajuda essa pessoa ela se sente humilhada. No sentido, nossa, não... E aí fala, né, que quando você faz a doação lá para Deus, né, que Deus fala, se você faz a sua doação e se exalta e se, como que se fala, ostenta a sua boa ação, você já recebeu o que tinha que receber aqui na Terra, né? Agora, quando você faz com humildade e tal, aí você receberá lá nos céus. Então, eu entendo assim, eu entendo, né, que se você fez uma boa ação sem querer nada de volta, né, você vai receber muito mais em questão espiritual, paz espiritual, de luz, né, do que essa ostentação de... Porque se você vai lá e revida, beleza, você foi prejudicado, mas você quer revidar, batendo na pessoa, fazendo o mesmo mal, querendo pagar, então você já está pago, então você não precisa receber mais nada de Deus. Né? Na verdade, você construiu uma dívida ali também, né? Mas se você pagou o mal com o bem, nossa, você está ganhando um saldo ali bacana, assim. E a pessoa que fica desnorteada, né? Quando a gente vê a longo prazo, né? Se a gente vê agora, a gente acha a pessoa boba. Mas a longo prazo, eu acho que as coisas começam a ficar mais claras. Tem coisas muito além, né? Do que o hoje, do que o pouco tempo, né? Sim. Com certeza. Vamos para o último? Já são 9 horas? Beleza. Vamos ver aí o que Deus vai mandar para a gente como encerramento. 29. É bem pertinho também. 29. Comércio e intercâmbio. Qual é o número? 29. Oi? Não, apareceu 29. É o 29 Você está fechado o microfone. É 29. 29? Tá. Temas importunos, página 62. Temas importunos. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso, porque ele estava falando antes de modos desagradáveis. Página 62. Então, temas importunos. Temas importunos. Eu acho que seja você começar a falar sobre isso com os outros. Então, sobre doenças, sobre crimes,
intrigas, crítica, sarcasmo, contendas domésticas, desajustes alheios, conflitos sexuais, divórcios, notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros, racismo, preconceito social, divergências políticas, atritos religiosos, autoelogio, carestia da vida, males pessoais, lamentações, comparações pejorativas, recordações infelizes, reprovação a serviços públicos, escândalos, infidelidade conjugal, pornografia, comentários desprimorosos quanto à casa dos outros, anedotário inconveniente, histórias chulas. Certamente não existem assuntos indignos da palavra e todos eles podem ser motivo de entendimento de educação. Mas sempre que os temas importunos ou difíceis forem lembrados em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo em manifestação, para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Então, quando esses assuntos chegarem numa roda de conversa, qualquer um desses, né, que são temas às vezes importunos, para a gente lembrar isso, que a prudência sempre tem que vir em primeiro lugar, né, que a gente tem que falar com prudência, se a gente vê uma situação de racismo, ou alguém tendo falas racistas, de preconceito, de atritos religiosos, de escândalos, de infidelidade conjugal. Então, o quanto às vezes a gente também não é movido pela curiosidade, e muitas vezes é um exercício que a gente tem que começar a fazer, porque quando a gente vai trabalhar numa mesa mediúnica, no começo, se você não tem esse autocontrole, você quer saber da história toda, por pura curiosidade, né? Tipo, aí o que aconteceu? Não, é como se fosse uma novelinha te contando da vida daquele espírito. Só que você não precisa saber disso. Você não precisa, você só precisa ajudar. Então, é um exercício para a gente aprender a saber o mínimo possível para a gente poder ajudar o máximo. O quanto a gente não fica instigando essas conversas sobre vidas alheias, né? A gente faz isso. Nossa, fulana disse isso, mas fulano... Nossa, mas e a ciclana? Né? O que respondeu? E o não sei o quê? Contando e recontando assuntos que não vão nos trazer crescimento nenhum e nem para o outro. Então, por isso é a prudência. Prudência quando a gente for falar de temas importunos, né? Que são temas difíceis, que às vezes a gente tem que se posicionar e às vezes a gente só tem que escutar. Né? Então, para a gente ter essa prudência e esse discernimento, né? O sarcasmo, a questão do autoelogio, fala. Essa prudência, esse equilíbrio, a gente tem inteligência para poder, né? Da mesma forma que a gente tem inteligência para o mal, né? Para a gente fazer fofoca, para a gente perceber algumas coisas, a gente tem inteligência para entender que uma senhora de 90 anos não vai entender um assunto, né, que da época dela não tem nada a ver com agora, e a gente vai ter a prudência de falar com ela de uma forma adequada, uma senhora de 90 anos, por exemplo. E esse equilíbrio nas palavras e evitando conflitos, respeitando a cultura, né? Que nem você ir lá para um japonês e falar, é bem legal você entender como que é lá no Japão, um país que você vai, entender a cultura deles, para você ter esse respeito, porque tem coisas lá que magoam eles, né? Chateiam eles, a gente se adapta e começa a ter a prudência da cultura, se adaptar lá, à cultura de lá. Você vai na casa de uma pessoa, aqui os costumes deles são assim, e a gente tem a prudência de agir de uma forma dentro do contexto, né, que a gente está vivendo. E tentar não julgar, porque faz parte daquelas pessoas, né? Daquela pessoa, das pessoas, da cultura. A gente saber se inserir, se adaptar, né? Não falar assim, eu sou assim, acabou, e assim é o certo, e eu vou agir dessa forma em qualquer lugar com qualquer pessoa. Aí você não vai longe, não. Né? Pode falar, Josi. Foi bem legal entrar nesse assunto, porque eu vivi uma situação antes do Lula ganhar, de uma cliente. Ela é evangélica. E eu acho que ela entrou... ela já não entrou legal, né? Numa sintonia muito legal. A energia dela. E eu fui o alvo dela, né? Porque, graças a Deus, devido
dependendo de situações que as pessoas já chegam com aquela energia pesada, às vezes eu consigo lidar sem tratar mal a pessoa. Então eu acredito que ela não estava legal, porque se a pessoa gira daquela maneira, a pessoa não está bem. E ela pegou e ficou perguntando para mim se quem que eu ia votar. Eu falei, eu não vou votar porque eu não consegui regularizar meu título. Aí ela falou, mas você tem alguém que você quer votar? Eu falei, eu não vou votar em ninguém, eu não gosto de política. Aí continuei fazendo a meia dela. Ela falou assim, mas você tem que votar no Bolsonaro. Eu falei, não, eu não tenho que votar em ninguém, porque isso uma coisa pessoal. Por favor, cada um tem a sua opinião. Aí ela começou a me atacar várias vezes, eu quieta lá fazendo a unha dela, né? Aí ela pegou e falou assim, você lê a Bíblia? Aí eu respirei bem fundo e falei pra ela, sim, leio a Bíblia. Você é de Jesus? Eu falei, sim, sempre. Aí ela viu que eu não dei muita importância. Aí ela, não contente, ela começou a falar com a minha colega ao lado, estava fazendo o pé dela. Ela, Josi, hoje tá nervosa. Eu falei, não, meu nervosa. E não é por qualquer coisa que eu vou ficar nervosa, nem por isso. Aí continuei fazendo a unha dela. Aí ela falou, nunca mais você vai querer. Aí falando com a minha colega, nunca mais a Josi vai querer fazer minha unha. Eu falei, não, minha querida, pelo contrário, sempre vou fazer sua unha. Ela viu que ela não conseguiu, que eu continuei tratando ela muito bem. E ela foi embora, viu que não conseguiu e ficou na dela. E aí eu tô lembrando, né, vocês falando dessa situação, a pessoa, né, a gente Sim. tem que ter o discernimento de lidar com essa situação. Que isso é constante, é todo dia. Uhum. E às vezes a pessoa quer instigar a briga mesmo, né? E se a gente responde com a calma e com a serenidade, a pessoa não consegue. Ela vai tentando, tentando e não consegue, né? Então tá cheio de gatinhos aí em volta dessas mamães, né? Tudo bem? Quem é, Luciana? Apresenta pra É o gente. meu filho, é o Miguel. Oi, Miguel. Olha que camisa bonita que você tá vestindo. Você assistiu o jogo hoje? Assisti 1-0 pelo menos. Difícil, não foi? Foi. Suíça Nossa. estava defendendo bem até. É verdade, mas você gostou do gol? Golaço, hein? Gostei, foi bom o gol. Uhum. Mas o do Richarlison foi mais bonito, não foi? Ah, não. O Richarlison, com certeza, o gol foi mais bonito. Aham. Ah, mas ainda que bom que o Brasil passou, né? Já tá para a próxima Verdade. fase agora, né? Que bom. Que bacana. Bonitinho, Lu. Obrigada. Terrível. E Josiane, quem é essa gatinha aí do seu lado? Que normalmente tem um gatinho com você. Vai pra cama. A minha filha. É a sua filha? Tudo bem? Como que você chama? Tinha falando com vocês. Como que você chama? Fala pra mim. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Como que você chama? Eu me chamo Madu. Ai, que lindo nome. Você já quer a mamãe só para você? Você quer a mamãe agora só para você? A gente não pode mais ficar com a mamãe? Agora ela é só sua? É? Ela aguenta um pouco, mas daqui a pouco ela começa já. Então tá bom. Então, ó, quinta-feira, se quiser, pode levar ela, tá, Josi? Tá bom. Tchau, Tá bom? tia. Tchau. Tchau. Luciana também, se quiser levar seu filhinho, pode levar. Chama Guilherme. Então ele que mais aparece na aula. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, Manu. Bom, gente, olha, obrigada da presença, né? Eu acho que deu para a gente discutir e conversar bastante coisa sobre sinal verde. Eu acho que é isso mesmo que está na imagem aí. A gente entender o que a gente ainda
precisa melhorar, o que é amarelo, o que é vermelho, o que a gente já tem passe livre, que a gente está dominando um pouco melhor, ou pelo menos tendo consciência um pouco melhor, né, sobre essas questões, que eu acho que isso que é o mais importante. Nós tínhamos pensado, né, Wagner, em fazer a confraternização a segunda-feira que vem, mas eu não sei o quanto tem sentido para a gente se encontrar online, e ainda mais tem tão poucas pessoas, né? Depois a gente coloca no grupo. Se vocês conseguirem ir na quinta, é legal que a gente se vê. Senão a gente vê com o grupo se vai ter realmente esse momento online segunda-feira, ou hoje a gente já encerra, tá bom? De qualquer forma, as aulas retornam na primeira semana de fevereiro. Deixa eu ver que dia que é aqui, peraí. Ô, Carla. Oi. Acho que dia 6 de fevereiro. Quinta-feira eu não consigo participar, porque eu trabalho lá no Alphaville, eu pego um trânsito que só Deus na causa. E eu não sei se eu vou conseguir participar lá, não sei que hora eu vou chegar. Tá bom, mas é assim, a gente vai estar lá a partir das 7h30, e normalmente fica até umas 9. Então, se você achar que dá, tá. Aí você aparece lá, porque não tem hora certa que todo mundo tem que estar às 7h30. Esse horário que eu chego mais ou menos, mas se eu conseguir sair antes, eu vou fazer o possível, tá bom? Tá bom. Pra gente se conhecer pessoalmente, se dar um abraço pessoalmente, né? Tá bom. Tá bom? Aí eu vou conseguir. Se é esse horário, acho que eu consigo chegar lá uma meia horinha antes. Não, então tá. Tá? Só para partilhar com a gente. Estamos juntos um pouquinho. Tá bom? Também não precisa ficar até as 9, às vezes a pessoa dá só uma passadinha, ficou meia horinha e vai embora. Sim. Tá? Aí é dentro das possibilidades. Tá bom? Vamos fazer a oração de encerramento, então? Vamos. Wagner quer falar mais alguma coisa? Não, tranquilo. É só o Sinal Verde, que é um livro legal para a gente pro dia a dia, ler aos poucos, comentar, porque ele não parece ser um livro religioso, assim, de forma geral, né? Então, qualquer pessoa mesmo que esteja de outra religião, de costumes, né, de comportamento, qualquer pessoa ali, se comenta sobre alguma coisa interessante, né, desse livro, a pessoa tá aberta para ouvir isso, independente da religião. Então, acho que é muito legal usar ele comentar alguns assuntos aí com outras pessoas que nem é do espiritismo, porque elas acham super lógico, super coerente, né? Verdade. Beleza? Vou fazer a oração final, então. Tá bom. Quem quiser pode fechar os olhos, ficar à vontade, receber essa luz do nosso Mestre Jesus, dos nossos mentores, que ilumina agora nosso coração, que abençoe a nossa casa, que nos proteja, que ilumine bons pensamentos, boas vibrações para essa semana que vai vir. Que carregamos conteúdo dessa aula para o nosso dia a dia, para os nossos amigos e familiares, em todos os ambientes que vamos interagir com nossos amigos, e que podemos tornar, exercitar, ser pessoas melhores, assim como o Mestre Jesus nos deu o exemplo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, se nós não nos vermos mais,